Kafka Ribino é um especialista em limpar restos de monstros gigantes, os famosos kaijus. Seu sonho era se tornar um caçador de kaijus, porém ele já tem 30 anos de idade. E por ter falhado várias vezes no teste para se tornar um caçador, ele acaba deixando seu sonho de lado. Mas tudo isso pode mudar em um piscar de olhos. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Ez e hoje finalmente, meus amigos, vamos iniciar os vídeos do anime Kaiju número 8 aqui no canal. Esse foi o anime mais comentado por vocês no vídeo anterior, e por ser uma obra que eu também sou muito fã, vamos começar a contar a história de Kaiju número 8 por aqui. Então já vai deixando o like aí pra dar aquela força, e também comente quais outros animes vocês querem ver por aqui. O primeiro episódio do anime de Kaiju número 8 acabou de ser lançado, e meus amigos, esse é um anime que com certeza pode mudar a vida de vocês, além de toda a história e batalhas contra os monstros gigantes serem bem legais. Kaiju número 8 ainda traz em sua história o drama de um homem de 30 anos que desistiu de seu sonho. Eu, como leitor de mangás, conheci a história de Kafka Ribino há alguns anos e desde então me tornei um grande fã. Além de todo o drama do personagem, eu acabei me identificando com certas partes de sua história e acredito que o mesmo pode acontecer com vocês que estão vendo esse vídeo. O episódio começa com o surgimento de um monstro gigante na cidade, e a animação desse episódio já te surpreende nessa parte. Meus amigos, que anime lindo! Com certeza é uma das melhores produções da atualidade. O Kaiju atacando a cidade e destruindo os prédios e as pessoas tentando se salvar são cenas simplesmente muito difíceis de se fazer em forma de animação, e Kaiju número 8 conseguiu fazer um trabalho belíssimo. O anime realmente te pega na primeira cena, e para quem é fã de animação japonesa vai entender que Kaiju número 8 com certeza vai estar no topo das listas de melhor animação em breve. Enquanto o Kaiju destrói a cidade, uma força-tarefa especial é acionada. Eles começam a atacar o monstro com mísseis, porém nada surte efeito contra o Kaiju. Vários membros da divisão de defesa avançam saltando entre os prédios e atirando contra esse monstro. É nesse momento que temos uma cena incrível da personagem Ashiro Mina. Ela é a capitã da 3ª divisão das forças de defesa contra Kaijus, sendo uma das personagens mais insanas dessa história. Ela simplesmente salta do helicóptero, fazendo aquela pose de herói dramática, e rapidamente com seu rifle faz um disparo que perfura o Kaiju, o derrotando no primeiro golpe. Aqui a gente já percebe o quanto a Ashiro Mina é poderosa, e ainda mais, os membros da divisão de defesa são pessoas altamente treinadas, capazes de utilizar um traje que aumenta sua força e velocidade, além de possuírem armas poderosas capazes de destruir os Kaijus. Mas aí vem a parte mais legal dessa história. Depois de derrotarem o monstro, a carcaça do Kaiju e os destroços dos prédios continuam naquele lugar. Por isso existem pessoas que fazem o trabalho pesado, desmembrando o Kaiju, retirando esses destroços e limpando aquela área. E o nosso protagonista faz parte desse grupo de limpeza, sendo esse um trabalho braçal e muito perigoso. Várias dessas pessoas comuns que trabalham na limpeza acabam se machucando durante o trabalho. E o primeiro episódio nos mostra realmente como é demorado e perigoso todo esse processo. E apesar dos esforços das pessoas que atuam nessa área, esse emprego acaba sendo marginalizado e não tem um bom salário se comparado às pessoas que destroem os monstros. Então galera, aqui a gente pode ver que o anime acaba se conectando com a nossa realidade. Eu mesmo já trabalhei em serviços braçais e tenho amigos e pessoas da minha família que ganham a vida com esse tipo de trabalho, seja na limpeza, na construção civil e etc. São trabalhos igualmente importantes, porém nem sempre essas pessoas são reconhecidas por seu esforço. E com esse episódio entendemos que, assim como nós, Kafka tinha um sonho de estar em uma outra profissão, porém devido suas falhas e dificuldades durante a vida, ele não conseguiu chegar onde queria e por isso simplesmente se acomodou. Ele desistiu de tentar e apenas começou a acreditar que aquele deveria ser o seu lugar.
Mas tudo isso começa a mudar quando ele conhece um jovem garoto que seria seu colega de trabalho. Esse é Eren Ishikawa, um jovem que tem o sonho de se juntar à divisão de defesa. No seu primeiro dia de emprego, os veteranos dizem que Kafka também tinha esse sonho, mas então desistiu. Por ter 30 anos, ele não pode mais fazer o exame de admissão para a tropa de defesa. E nesse meio tempo também descobrimos que Mina era uma antiga amiga de Kafka. Quando ainda eram crianças, eles prometeram se juntar à tropa de defesa. Mina conseguiu passar no teste e com o tempo se tornou a famosa capitã da 3ª divisão. Ela e Kafka não têm mais contato um com o outro, mas dá para ver que nosso protagonista se sente mal por não ter conseguido alcançar o seu objetivo. Apesar de seu emprego pagar suas contas, sua alimentação e moradia, ele ainda se sentia infeliz. Porém, isso não deixava que Kafka fosse alguém que fizesse o mínimo. Apesar de seu trabalho ser desgastante, ele sempre deu o seu melhor e muitos acreditam que ele é o melhor membro da divisão de limpeza. Por isso também, Kafka acaba tendo que limpar os piores lugares, como por exemplo, o intestino dos monstros. Ele acaba sendo responsável por ensinar Ishikawa, e por isso o jovem garoto consegue perceber as dificuldades que seu colega de trabalho enfrenta todos os dias. Nem por isso ele é alguém mal-humorado ou desleal. Kafka ensina todos os processos e também atalhos para que Ishikawa consiga terminar a sua jornada do seu primeiro dia de trabalho da melhor forma possível. Isso nos mostra a personalidade desse protagonista, que é alguém completamente bondoso. Ishikawa é um jovem orgulhoso. Ele tem certeza que vai se tornar um membro da divisão de defesa, e saber que Kafka desistiu de seu sonho acaba mexendo com ele. No fim do dia, ele agradece Kafka por ter ensinado sobre o trabalho e o ajudar em seu primeiro dia. Aquilo deixa nosso protagonista surpreso, porém o melhor de tudo vem logo depois. Ishikawa revela que a idade máxima para entrar na tropa de defesa irá aumentar, e agora pessoas com até 32 anos de idade poderão fazer o exame. Nesse momento percebemos a esperança retornando para os olhos de Kafka. Ele era alguém que já tinha desistido de ter a vida que sonhava, porém agora aquele jovem garoto lhe trouxe uma nova esperança, um novo respiro, onde Kafka poderá dar o seu melhor e tentar novamente alcançar os seus sonhos. Meus amigos, essa parte do anime mexeu demais comigo. No mangá também foi uma cena que me marcou bastante, e realmente eu quase chorei de emoção. Nessa hora vem um momento que a gente se identifica com a história. Por diversas vezes eu também fui como Kafka e abandonei meus sonhos por acharem que estavam muito distantes e por pensar que era tarde demais. Porém, com o apoio de pessoas próximas, mais uma vez, eu acreditei que eu poderia ser capaz de alcançar aquele objetivo que eu já tinha deixado para trás. Eu também já tenho quase 30 anos, e hoje em dia eu vivo fazendo o que gosto, que é falando de animes aqui com vocês. Porém, tem uma parte da minha vida que eu deixei para trás há quase 10 anos, e que eu achei que não conseguiria mais colocá-la em prática. O sonho de terminar o colégio e talvez fazer uma faculdade era algo muito distante da minha realidade. Mas esse ano eu estou terminando os estudos e olha só, ano que vem já vou poder ingressar em um curso superior. Então o que eu achava que era tarde demais para ser feito se mostrou ser apenas mais um obstáculo que eu tive que superar. E eu estou falando isso para vocês porque talvez aí do outro lado alguém esteja passando por um momento parecido. E a lição que tiramos aqui é a seguinte: nunca deixe seus sonhos de lado. Não é tarde demais para você recomeçar. Você também é capaz. Não se limite. Seu sonho ainda vive e basta você se movimentar para que ele aconteça. Após essa cena, um novo kaiju aparece e ataca os dois personagens. Ishikawa é quase morto, porém o Kafka consegue salvá-lo no último momento. E galera, eu chamo essa força que o Kafka tem de o poder de agir. Ele naquele momento retomou o seu sonho. E mais do que isso, ele mostra que tem potencial para fazer esse sonho de se tornar um caçador de kaijus virar realidade.
Eu chamo isso de o poder de agir, porque Kafka simplesmente executa o que precisa ser feito. Ele age e toma a decisão mais difícil no momento que for necessário. Movido pelo seu dever de proteger um amigo, ele mostra que nasceu para estar na divisão de defesa. Kafka pede para Ishikawa fugir. Ele enfrenta o Kaiju sozinho, porém acaba tendo sua perna quebrada. Nesse momento, Ishikawa retorna para salvar o seu amigo, mostrando também que ele tem o que é preciso para defender as pessoas dos Kaijus. Ambos têm uma intensa coragem, e apesar de não serem fortes o bastante, eles possuem esse poder de agir nos momentos mais difíceis. E no momento que tudo parecia perdido, quando o Kaiju iria matá-los, um tigre branco aparece e morde a mão do Kaiju. No mesmo instante, o monstro é atingido por vários disparos e acaba sendo destruído. Quem estava ali era a terceira divisão de defesa, liderada pela capitã Mina Ashiro, a antiga amiga de Kafka. Depois de muitos anos, Kafka acabou vendo sua amiga pessoalmente, e como sabemos, ela finge que nem o conhece. Ashiro foi a pessoa que o salvou. Depois disso, no hospital, Kafka admite em seus pensamentos o quanto sua antiga amiga é incrível, e Ishikawa então agradece Kafka por salvá-lo. Se não fosse ele naquele primeiro momento, com certeza o garoto teria morrido. Ele também diz que Kafka foi incrível, e mais uma vez fala sobre o teste de admissão para o esquadrão de defesa. Kafka agradece seu amigo pelo incentivo e então decide que vai dar o seu melhor para conquistar o seu sonho. Não é errado desistir, mas é errado mentir para si mesmo. E era isso que ele estava fazendo por todo esse tempo. Kafka estava se enganando, tentando dar desculpas para si mesmo e ocultando o seu verdadeiro sonho. E como nada em Kaiju número 8 é simples, nesse momento um pequeno Kaiju voador aparece e entra dentro do corpo de Kafka. Ele então se transforma em um tipo de homem Kaiju, assustando o Ishikawa. Porém o garoto percebe que Kafka continuava sendo o mesmo. Apesar de sua aparência, ele ainda era o seu amigo. Mas nessa hora, amigos, um velhinho que estava no hospital acaba ligando para a emergência e rapidamente Ishikawa decide fugir junto de Kafka para poder salvá-lo. Não bastasse isso, galera, na cena pós-créditos vemos a Mina se lembrando de Kafka quando eles eram crianças. O garoto ensinou para ela várias coisas sobre Kaijus, porém ela sentia que ele quebrou sua promessa e apenas desistiu de se tornar da tropa de defesa. E nesse momento o celular dela toca, sendo ela chamada para eliminar o Kaiju que apareceu no hospital, que sabemos que é o Kafka. Será que o sonho de Kafka acabou agora que ele se tornou um Kaiju? Comente aí o que vocês acharam desse primeiro episódio. E é claro, não perca o episódio 2 de Kaiju número 8 aqui no canal. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.